Enquanto isso, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 9. Atos 9, nós vamos ler do verso 1 ao verso 25. Atos 9. Capítulo 9, verso 1 ao verso 25. Diz assim a palavra de Deus. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tasso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os de seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Senhor Deus, Pai, nós te pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações. O Senhor já tem falado pela leitura da tua palavra, Senhor, mas rogamos que o Senhor possa me usar como instrumento em tuas mãos para explicar a tua palavra, e que ela possa cair na boa terra dos nossos corações, a começar por mim, Senhor. Produza frutos para o teu nome. Se nós te pedimos, aquieta a nossa alma, tira toda a distração do nosso coração, ó Pai, que possamos estar atentos e cativos à tua palavra. Em nome de Jesus, amém. De perseguidor para perseguido. De perseguidor para perseguido. Não sei se quantos aqui conhecem esse homem que está aí na tela, Saddam Hussein. Talvez aqui alguns mais jovens não viveu na época dele, né, quando ele estava vivo, mas esse homem governou o seu país, o Iraque, por 24 anos. Governou com mão de ferro. Ordenou
pelo menos diretamente, o assassinato de 148 homens, predominantes xiitas, na cidade lá de Durra, em 1982. Inclusive, por estes crimes que conseguiu se provar, ele foi condenado à morte. Ele promoveu um ataque químico a Halabja, que matou cerca de 180 mil pessoas entre 1987 e 1988, segundo estimativas das organizações humanitárias. Dizem as estimativas que ele foi responsável, direta e indiretamente, pela morte de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. Então, para aqueles que viveram naquela época, né, e souberam um pouco da história do Saddam Hussein, e não vão procurar no YouTube, mas certamente deve estar por lá, um vídeo quando ele foi enforcado. E possivelmente, talvez, aí eu não posso julgar o coração de ninguém, mas para quem viveu naquela época e sabia da história, das atrocidades cometidas por esse homem, talvez quando viu aquele vídeo, né, da sua morte, da condenação à morte, ele está sendo enforcado, talvez a gente pensou assim: bem feito, era isso que ele merecia, ele recebeu o que ele merecia, já foi tarde demais, justiça foi feita. Possivelmente nós pensamos assim, porque quando a gente olha para esse mundo e a gente constata a perversidade de alguns homens, a falta de amor, de misericórdia de alguns homens, a falta de temor de Deus de alguns homens, a impiedade de alguns homens, pode passar pela nossa cabeça de que não há esperança para alguns, de que não há possibilidade de haver mudança, de Deus transformar suas vidas. E por mais que no fundo a gente acredite que é possível, parece que a gente não acredita mais. E o que a gente deseja é que a justiça seja feita e não que aqueles possam ser transformados. Algumas pessoas, ao nosso ver, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Não tem mais esperança. Esse homem tão cruel, essa mulher tão pervertida, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Às vezes nós podemos pensar assim. Aí eu pergunto: será que havia esperança para Saddam Hussein? Será que era possível aquele homem ter sido salvo por Deus? A gente vai conhecer a história de um homem que possivelmente, se você vivesse na época dele, se você conhecesse a história dele, talvez você tivesse dúvidas, ou pelo menos passasse pela sua cabeça, talvez até planejar a morte dele. Assim como aconteceu com o próprio Bonhoeffer, né, um grande teólogo alemão, que chegou a planejar o assassinato de Hitler no seu tempo. Inclusive ele foi preso, né, pelo regime nazista. Então, é possível sim que diante de algumas pessoas a gente tenha esse sentimento de desesperança. Não há mais jeito, não há mais jeito. Mas eu vou falar a história de um homem que, se você vivesse na época dele, possivelmente você pensaria assim, mas a gente vai ver o que aconteceu com ele. Lucas registra essa conversão de Paulo no capítulo 9, no 22 e no 26. E nós vamos analisar a vida dele de forma breve aqui, e vamos perceber que algo aconteceu na vida deste homem, para que de perseguidor da igreja, de matador de crente, esse homem passasse a ser perseguido, justamente por defender Cristo, por ser crente. Alguma coisa aconteceu nesse homem. E o que foi que mudou na vida desse homem? O que é que esteve no meio da vida desse homem que marcou a sua história de tal forma que existe um Saulo e depois existe um Paulo? Tão transformador que foi isso que aconteceu na vida dele. E eu vou dividir aqui essas histórias dele em atos. E o primeiro ato eu vou chamar de o encontro. O encontro. Quem era Paulo? Quando a gente olha aí no verso 1 do capítulo 9 que nós lemos, vai dizer que ele se dirigiu ao sumo sacerdote, de que ele pegou cartas para as sinagogas de Damasco, para que, se caso ele encontrasse alguns do caminho, que era como eram chamados os seguidores de Cristo, né, pudessem levar preso para Jerusalém. Então Paulo era um homem atuante, um homem que fazia parte, vamos dizer assim, de um grupo muito religioso, chamado os fariseus. Ele fazia parte do sinédrio judaico, que era uma espécie de, vamos dizer assim, supremo tribunal daquela época, né? Formado por 70 homens maduros,
que legislavam, que julgavam a vida religiosa e moral do povo judeu. Então, esse homem, ele estudou aos pés de um grande mestre da época, o Gamaliel. Então, Paulo era alguém que era um grande líder, alguém que tem um grande e brilhante futuro entre os fariseus, entre as lideranças religiosas daquela época. Ele chegou a dizer, lá no capítulo 3, do verso 15 de Filipenses: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo, ele mesmo admite, persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Então, ele era de fato alguém irrepreensível, alguém que tentava viver ali aqueles preceitos farisaicos, né, aquelas regras farisaicas o máximo possível. Da forma, quando ele olha para trás, ele diz: eu era alguém que era irrepreensível, sim, do ponto de vista religioso, óbvio, né? E aí, esse homem era um perseguidor da igreja. Ele admite, como lemos aqui a Filipenses: eu era um perseguidor da igreja. Interessante que o texto que nós lemos diz que Paulo respirava ameaças de morte. A ideia aqui, que o Hernandes até chega a dizer, né, é a ideia de uma fera selvagem, uma fera pronta a tragar. Então, ele foi responsável diretamente pela prisão e morte de muitos cristãos. Eu vou ler alguns versos aqui para vocês terem uma noção de quem era Paulo. No capítulo 9, verso 21 de Atos: todos que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, olha só, quando ouviram falar que ele se converteu, se perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? A fama dele não era boa. No Atos 26, verso 9: eu, na verdade, cuidara que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno, o que, com efeito, fiz em Jerusalém, pois, havendo recebido a autoridade dos principais dos sacerdotes, não somente, ó Paulo admitindo, encerrei muitos dos santos em prisões, como também dei o meu voto contra eles quando os matavam, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, obrigavam-os a blasfemar, e enfurecido cada vez mais contra eles, perseguia-os até nas cidades estrangeiras. Capítulo 8, verso 1: eu, Saulo, estava ali consentindo na morte de Estevão. Vocês ouviram que foi o meu procedimento do judaísmo, Gálatas 1,13, como eu perseguia com violência a igreja de Deus, procurando-a destruí-la. Verso 22 de Atos, capítulo 4: persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. A imagem, de fato, é de uma fera. Paulo era essa fera, esse cara que odiava os crentes, que não só odiava e xingava os crentes, mas era uma questão de honra destruir a igreja, perseguir estes homens e mulheres. Ele foi responsável, como ele mesmo admite, né, pela morte de cristãos, por deixar mulheres viúvas, filhos órfãos, homens sem suas esposas. Esse era Paulo. E aí eu pergunto, se você vivesse nessa época, se você fosse um crente e tivesse ouvido falar de Paulo, o que você pensaria sobre ele? Porque realmente, pessoalmente, porque a gente vai ter uma primeira perseguição aí com Nero, né, ainda no século I, mas eu digo pessoalmente, uma pessoa diretamente envolvida contra a igreja, Paulo foi um dos maiores perseguidores da igreja, do primeiro século, certamente, sem sombra de dúvida. E eu pergunto para vocês, ouvindo falar sobre Paulo, não conhecendo agora, porque vocês sabem o que aconteceu com ele, mas se vocês vivessem naquela época, o que vocês achariam que ele merecia? Justiça ou misericórdia? Não precisa falar alto não, mas pensa aí. Vocês orariam para Deus transformar este homem, para Deus convertê-lo, ou oraria para Deus destruí-lo, matá-lo, fulminá-lo? E eu não julgo você se você orasse por justiça, não lhe julgo. Mas aí eu pergunto, o que é que você merece? Porque é muito fácil a gente olhar para Paulo, olhar para Saddam Hussein, olhar para Hitler, olhar para qualquer um perverso que seja, e a gente olha para esses homens, muitas vezes nos sentimos melhores. Tá vendo? Eu não sou como eles. E por algum momento pode passar no meu e no seu coração um sentimento de superioridade, porque a gente está sendo desonesto. Nós estamos nos comparando com pessoas piores do que nós.
E nós estamos sendo desonestos porque isso é melhor para o nosso ego. Mas a verdade é que nosso padrão não é Saddam Hussein. O nosso padrão não é Saulo. O nosso padrão é Cristo. Logo, se compararmos com o padrão que é Cristo, com a régua que vai medir a nossa moralidade, certamente nós chegaremos à mesma conclusão que todos aqueles com bom senso chegaram. Eu não mereço misericórdia. Eu mereço justiça. Porque por mais que eu não seja tão mal quanto Paulo, tão mal quanto Saddam Hussein foi, tão mal quanto Hitler foi, eu sou mal. Eu sou mal por natureza. Eu não desejo a Deus por natureza. Logo, o que eu mereço de Deus é a sua justiça e não a sua misericórdia. Mas o que nós merecemos do Senhor. Então, não julgo se você achar que Paulo merecia queimar no fogo do inferno, né? Mas o que nós não podemos fazer, meus queridos, é olhar para pessoas como Paulo, como qualquer outra pessoa que vem na sua cabeça, que é símbolo de maldade, de promiscuidade, de impiedade, de falta de temor a Deus, e dizer, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Porque, quando olhamos para Paulo, certamente pensaríamos sobre ele algo desse tipo naquela época. Eu acho que Paulo não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Mas algo acontece com este homem. Acontece um encontro com esse homem que vai mudar a sua vida. E aí esse encontro está no verso 3, quando diz assim: enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Meus queridos, nós cremos num Deus do universo que governa todas as coisas. Porque talvez você possa ficar pensando, caramba, Deus não vai agir na vida de Paulo, Deus não vai agir na vida de Saddam Hussein, porque eles não dão brecha para isso. Vocês já pensaram assim? A gente tem que dar brecha para Deus nos transformar. A gente tem que abrir a porta do nosso coração para que Deus possa fazer a obra. Isso é uma mentira. Não. Naturalmente, os nossos corações estão fechados, cerrados. Naturalmente e espiritualmente falando, nós estamos mortos para Deus. Nós não temos capacidade nenhuma de nem sequer levantar a mão para que Ele agarre a nossa mão. Estamos mortos no fundo do mar. Não estamos nos debatendo no mar. Espiritualmente estamos mortos, de tal forma que não levantamos nem a mão. Como se Cristo chegasse no barco e gritasse, a gente levantasse a mão. Não, nós não somos capazes disso. Mas nós cremos num Deus que não tem necessidade de permitir que Ele haja na minha vida, para transformar a minha vida. No sentido de, eu estou falando aqui de transformação de alguém que é ímpio para alguém que é salvo. Estou falando de salvação. Não. Ele não precisa de permissão para invadir a minha história. Ele não precisa de que amoleçamos o nosso coração para que Ele possa habitar nele. Sabe por quê? Porque a salvação depende unicamente do nosso Deus. E quando Ele tem um propósito em uma vida, Ele não vai consultar essa vida. Ele vai simplesmente invadir o seu coração. Ele vai simplesmente atrair essa pessoa com a sua maravilhosa graça, como cantamos aqui. Ele nos atrai. E agindo o nosso Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Paulo estava indo para Damasco, não para um culto. Ele estava indo, respirando ameaças de morte. Ele estava indo para perseguir cristãos, perseguir o Cristo. Ele não tinha intenção nenhuma de se converter a Cristo. Absolutamente nenhuma. Mas Cristo tinha todas as intenções de converter Paulo. Transformar a vida daquele homem. O que estava na agenda de Paulo era se tornar o maior carrasco do cristianismo, o maior destruidor da igreja, o maior exterminador de cristãos na história. Mas o que estava nos planos de Deus eram outras coisas. Era transformar esse homem perseguidor, impiedoso, implacável, no maior propagador do evangelho, no maior missionário dos primeiros séculos da igreja cristã. Isso estava nos planos de Deus, e Deus não combinou nada com ele, porque o nosso Deus é o Deus que invade a história e transforma a nossa vida, e tira aquele que está em trevas e o transporta para o reino do Filho do seu amor. Esse é o nosso Deus. Paulo não estava indo para um culto, Paulo estava fazendo mal, ele estava querendo fazer o mal, ele respirava ameaças de morte, assim como nós também um dia éramos assim. Éramos como ovelhas que não têm pastor. Éramos pessoas sem esperança, desacreditados do mundo. Éramos pessoas ímpias, injustas. E graças a Deus, meus queridos, que Deus, porque sempre é Ele que vem ao nosso encontro.
Nós não temos capacidade nenhuma, nem desejo nenhum, naturalmente falando, de querer Deus, nem capacidade nenhuma, por causa do pecado que habita em nós, possibilidade de dar um passo sequer na direção de Deus. Graças ao nosso Deus, graças ao nosso Cristo, que é Ele quem veio à nossa direção. Foi Ele quem nos resgatou, foi Ele que se fez gente para morrer por nós. É o Espírito Santo de Deus que age em nós, nos regenerando, nos transformando, nos ressuscitando, já que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não era Paulo que estava buscando Deus, não era Paulo que estava indo atrás de Jesus, porque nunca é, é sempre Cristo e sua graça indo de encontro àquele perdido, ao ímpio, aquele que naturalmente não quer nada com ele. É sempre assim, meus queridos, Cristo vindo ao encontro do pecador. Glória a Deus por isso. E a palavra diz que Paulo caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo, por que você me persegue? O touro aqui, a fera aqui foi domada. Cristo derruba. E nós não sabemos se, aqui deixa em aberto, se ele estava no cavalo, caiu do cavalo. Não temos como ter certeza. O fato é que ele caiu. E às vezes, se for preciso, Deus vai nos jogar no chão. Nós podemos até resistir por um tempo, mas a sua graça é irresistível. Se Ele tiver um plano na vida de um pecador, de um ímpio, Ele vai em busca daquela pessoa. Ele vai salvar aquela pessoa. Porque não depende da pessoa, depende da vontade de Deus. Jesus via Paulo como um perseguidor. Paulo perseguia a igreja. E perceba uma coisa interessante aqui, é que Jesus diz: Saulo, por que me persegues? Isso é interessante, meus irmãos, porque aquele que persegue a igreja, quem persegue a igreja, persegue a Cristo. A igreja é muito importante para Deus, é muito importante para Cristo, foi por ela que Ele morreu. Aqueles que fazem mal para a igreja, aqueles que perseguem a igreja, a noiva de Cristo, meus irmãos, não tenham dúvida, estes pagarão. Eles não ficarão impunes, porque eles estão perseguindo o próprio Cristo. A igreja é preciosa para Deus, e estes vão pagar, meus irmãos, vão pagar, porque não vão passar impunes, não vão passar impunes. Essa é a grande verdade. Jesus aqui se revela a Paulo como essa grande luz, uma voz com poder irresistível. Meus irmãos, Cristo é aquele que nos liberta, Ele nos liberta, porque o pecado escraviza, mas a graça de Deus em Jesus Cristo nos liberta. E Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? Interessante que ele já trata Jesus aqui como Senhor, já uma mudança instantânea. Parece que Paulo já uma revelação de Deus no coração de Paulo, para que ele reconheça quem é aquele que está falando com ele, ao ponto dele se curvar e obedecer, e dizer: quem és tu, Senhor? Ele tremendo, atônito, pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Aqui, de forma imediata, há um reconhecimento, há uma reverência de Paulo para com Cristo. Que queres que tu faças? Agora ele se põe como servo, entendendo que aquele que estava ali diante dele não era uma miragem, não era um devaneio da sua mente, mas era o próprio Cristo. E rapidamente ele se submete ao senhorio dele, dizendo: que queres, Senhor, que tu faças? O que é que o Senhor quer que eu faça? Me diga, Senhor. Porque agora os meus olhos que estavam cegos, e aí tem uma ironia do texto, né? Porque antes Paulo estava com os olhos cegos para Cristo, cegos para as verdades do Evangelho, para quem era Cristo, e agora os seus olhos espirituais se abriram, mas ironicamente seus olhos físicos foram fechados. Porque muito mais importante, meus queridos, é termos os nossos olhos espirituais abertos. Porque não adianta nós gozarmos de uma saúde plena neste mundo, desfrutarmos de tudo de bom que esse mundo pode oferecer, e não é pecado, a não ser que isso de bom seja pecado, mas não termos os nossos olhos espirituais abertos. E quem abre é o Espírito Santo de Deus, é uma ação do próprio Deus em nossas vidas. O que importa é termos os nossos olhos espirituais abertos. Glórias a Deus por isso, porque um dia estávamos com eles fechados, mas Cristo veio ao nosso encontro e os abriu, de tal forma que nós reconhecemos que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, e que longe dEle só há ilusão, só há ilusão. E aí, o primeiro ato, eu disse que é o primeiro ato do encontro, Paulo aqui encontrando Cristo. Eu vou chamar o segundo ato dessa história de a missão de Paulo. Então, do verso 10 ao verso 16,
Diz assim o texto: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu uma visão e disse: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levanta-te, vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão ele viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, acho que ele falou mais ou menos assim, né? Mas Senhor, de muito eu já ouvi falar a respeito desse homem, e quanto mal ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E até aqui em Damasco, ele vem com autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Aí Jesus diz: vá, pela segunda vez, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Agora a gente tem aqui Ananias relutante, ele custa a entender, né? E aqui a gente vê uma dificuldade interessante, porque o próprio Senhor que aparece para Ananias diz vai 2 vezes. Ele diz vai a primeira vez, e qual é a reação de Ananias? Mas Senhor, percebe que talvez a gente agisse assim também, mas Senhor, será que esse cara não vai me matar? Rapaz, será que eu estou vendo aqui uma miragem? Será que não é Deus que está falando comigo? É o diabo me enganando para eu encontrar Paulo e Paulo me matar? Não julguemos Ananias, não vamos ser rápidos em julgar Ananias, né? Porque, afinal de contas, era Saulo, meus irmãos, o homem perseguidor, o homem que matava crente. E Jesus aparece e diz: vai lá, Ananias, vai lá. Aí Ananias: rapaz, Senhor, presta atenção, vai lá, Ananias. Às vezes Jesus tem que falar 2 vezes com a gente, né? Certamente a segunda vez ele falou mais grosso, porque o texto não nos mostra isso, mas certamente não foi tão educado. E aí, a missão de Paulo: pois importa que ele vá ser instrumento por mim para pregar aos gentios e aos reis, e também que ele possa sofrer pelo meu nome. Isso é uma coisa interessante, né? Olha aqui, olha os planos de Deus para a vida de Saulo. Olha que planos maravilhosos. Cadê os coaches da vida? Cadê a teologia da prosperidade? Aí. Pregar o evangelho e sofrer. Que planos, hein? Que planos de Deus para a vida de Saulo. Que planos de Deus para a nossa vida. Porque não pensemos que só serve para a vida de Saulo, não. Não só serve para a vida dele, não. Porque é uma coisa natural, meus queridos. Se nós avançarmos para este mundo, ou contra este mundo de trevas, contra ele com o evangelho, naturalmente virá perseguição, naturalmente virá resistência, virá sofrimento. Isso é algo extremamente natural. Estes são os planos de Deus para todos os seus discípulos, para todos aqueles que o seguem, porque todos nós temos esta responsabilidade de anunciar as boas novas. São planos de vida, claro, mas que envolvem morte, envolvem sofrimento. Vinde a mim, aquele que tem que vir a mim, ele tem que negar a si mesmo, né? Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Meus queridos, esses eram os planos de Deus para Paulo, e esse também é o plano de Deus para as nossas vidas. Nós devemos sim anunciar o evangelho, sermos arautos de Cristo aqui, anunciadores dessa palavra, que somente ela tem poder para transformar vidas, para que pessoas que jamais imaginávamos ter um encontro com Cristo, serem transformadas, possam ser transformadas, porque é o evangelho que é o poder, que tem o poder para salvar, transformar. É bem certo que possivelmente, a não ser que seja algo extraordinário, Cristo possa aparecer de novo para alguém, mas Ele conta conosco, para que o outro veja através de mim, da minha vida e das minhas palavras, o próprio Cristo, naquilo que eu falo, e faz com que ele veja naquilo que eu estou falando, né? No meu discurso, porque certamente, naquilo que eu estava falando até agora sobre Paulo, você está imaginando as cenas, né? Então que a gente possa fazer as pessoas se imaginarem diante de Cristo, o Cristo que é juiz e o Cristo que é gracioso, o Cristo que pode transformar as vidas. Paulo não era mais o mesmo. Olha o que vai acontecer com ele. Terceiro ato, a mudança de Paulo. Primeiro ato, o encontro. Segundo, a missão. Terceiro, a mudança. Está aí do verso 20 ao verso 25. Paulo não blasfemava mais. Paulo não era mais o perseguidor. Paulo não estava mais respirando ameaças de morte. Paulo agora era um pregador do evangelho. E se tornou um perseguido por causa do evangelho.
logo nas sinagogas, verso 20, proclamava Jesus. Logo, isso foi rápido. Depois, a ideia aqui realmente que foi algo meio que rápido, instantâneo. Proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: peraí, que doidice é essa? Não vai estar na Bíblia não, foi o que falei. Não é esse o que exterminava em Jerusalém? Os que invocam o nome de Jesus e veio para cá, precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Esse cara veio para cá para matar as pessoas que falavam de Cristo, e ele agora está falando de Cristo. Que loucura! Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo. Veja só, alguém que foi para lá matar, agora está correndo risco de morrer, pela causa que ele decidiu matar. Mas agora ele vai, pelo menos, correr risco de morte, e vai morrer no fim. Mas ele ficou sabendo dos planos dele. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. Os caras ficaram vigiando a saída, Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite, colocando num cesto, e desceram pela muralha. Afinal de contas, a ideia é: se ele passar pelos portões da muralha, ele vai ser morto, porque os caras estão esperando ele sair. Então desce pela muralha num cesto. Olha, gente, vocês têm noção? O cara vai para a cidade matar cristão e tem que sair da cidade num cesto, escondido, para não ser morto, porque agora é cristão. Meu irmão, só Deus para transformar a vida de um homem assim. O nosso Deus é o Deus que transforma vidas. O nosso Deus é o Deus que muda as histórias. Meu irmão, o mesmo Deus que está aqui foi o mesmo Deus em Cristo Jesus que se encontrou com Paulo naquele dia. É o mesmo Deus e tem o mesmo poder. Não subestimemos o poder de Deus, meus queridos. Não deixemos de orar por aqueles que nós desejamos que Deus os alcance. Mas nos coloquemos também diante de Deus como instrumentos para levar e pregar o Evangelho. E naquilo que compete a Deus, entreguemos a Ele, porque não compete a nós converter ninguém. O que compete a nós é pregar o Evangelho, é anunciar as boas novas. O resto não é conosco. Isso é com o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, olha a vida de Paulo. Um homem, perseguidor da igreja. Um homem que tinha muito mais futuro, humanamente falando, materialmente falando, se ele continuasse lá, como um grande líder. Ele tinha um grande futuro para ser um grande mestre lá entre os judeus, os fariseus, Então, para ele seria muito melhor, muito mais vantajoso, vamos dizer assim, permanecer lá. Porque a sua conversão faz a vida dele virar de cabeça para baixo. Aquele que poderia desfrutar de todas as bênçãos deste mundo, podemos dizer assim, agora está desfrutando das bênçãos de Deus, mas isso não trouxe para a vida dele uma casa na beira-mar, e pode trazer, mas isso não é o mais importante. Isso não trouxe para a vida dele sucesso, milhões de seguidores, não, de forma nenhuma. Isso trouxe para a vida dele, a consequência dele ser discípulo, transformado, restaurado, trouxe para a vida dele consequências de sofrimento, de dureza. Porque antes ele vivia seguindo o curso desse mundo, vivia seguindo a correnteza, e nadar contra a correnteza é difícil. E era esse caminho que Paulo estava tomando, e esse caminho que Deus espera de mim e de você. E foi tudo muito rápido na vida dele, de perseguidor a perseguido. Ele já começou a ser perseguido logo em Damasco, mas ele também foi apedrejado em Listra na sua primeira viagem. Ele foi depois em Filipos açoitado em praça pública. Em Bereia ele sai corrido. Em Atenas ele é chamado de tagarela. Em Corinto ele é chamado de impostor. Em Jerusalém ele é preso. Ele vai para Roma como um preso. No caminho enfrenta um naufrágio. Meu querido, por onde ele passa é sofrimento. Por onde ele passa é sofrimento. E sabe por que ele passou por tudo isso? Por amor a Cristo. Não foi porque ele faltou fé. Pelo contrário, foi por causa da sua fé. Por causa da sua fé. Não acredite nessa mentira da teologia da prosperidade que diz: se você está passando por um problema é porque você não tem fé. Mentira. Engodo. A nossa fé, pelo contrário, vai trazer sobre nós, muitas vezes, momentos assim em nossas vidas. Porque ele enfrentar este mundo, levar a luz, vai incomodar as trevas. Paulo foi açoitado,
foi preso injustamente, correu risco de morte. E, meus irmãos, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8, olha o que esse homem diz. Olha que testemunho maravilhoso. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Pois nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne morta. Paulo aprendeu logo, rapidamente, que ser transformado por Cristo, de ter um encontro com Cristo, não transforma a sua vida numa jornada tranquila, porque Cristo não prometeu para nós uma jornada tranquila neste mundo, vivendo num mundo caído. Mas de uma coisa eu tenho certeza, meus queridos, Ele nos prometeu uma chegada certa. Chegaremos no fim, certamente. Não porque temos poder para isso, não porque temos capacidade para isso, porque o nosso Deus vai nos carregar até o fim. E nem que para isso, para chegar na linha de chegada, Ele nos leve nos braços. Mas se formos um escolhido, se formos regenerados, se formos transformados, essa é a grande garantia, de que Ele estará com o seu povo até o fim, até a consumação dos séculos. Sabe onde esse homem passou os últimos dias da sua vida? Não foi na beira do mar de Cafarnaum, não foi, da praia ali, tomando aguinha de coco, não foi. Será que foi numa mansão na beira-mar da Galileia, rodeada de amigos, fazendo churrasquinho? Não foi. Este homem que teve a sua vida impactada, transformada por Cristo, que teria todo um futuro de sucesso, que renegou, rejeitou tudo isso por amor a Cristo. Esse homem passou os seus últimos dias de vida, meus queridos, já velho, numa masmorra fria e solitária na cidade de Roma. Sabe qual foi seu crime? Ser cristão. E ele passa lá, sozinho, de tal forma que ele pede, já ali, né, Timóteo, que tragam livros, a capa, tragam Marco. Então esse homem fica nessa masmorra, e a julgar pelos olhos humanos, talvez alguns olham para Paulo e, ele foi um fracassado. Mas olha o que aqui esse fracassado aos olhos humanos diz lá em Timóteo, 2 Timóteo, esse homem cheio de esperança, ele vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Esse homem, no final da sua vida, ele não está se lamentando por não ter tido o sucesso que ele poderia ter tido. Ele está olhando para aquilo que está reservado para ele. Nós cantamos aqui. Ele está olhando para a coroa da glória. Ele está olhando para o céu. Ele está olhando para a nova vida em Cristo. Ele está olhando para este lugar que de fato lá não haverá mais perseguição, não haverá mais dor. Esse lugar em que Deus vai apanhar todas as nossas lágrimas em suas mãos. É isso que lhe traz esperança, consolo. Mesmo estando sozinho, solitário numa masmorra fria, simplesmente por ser cristão, mas isso não fez em nenhum momento blasfemar contra Deus, dizer: mas Deus, tu me prometeu isso, foi? Ele sabia o que estava reservado para ele quando ele enfrentasse o mundo. Pois é, meus queridos, vale a pena servir a Cristo, vale a pena servir ao nosso Senhor, porque por mais que passemos por tribulações, por lutas, por angústias, por sofrimentos, por dores nesta vida, tudo é passageiro aqui, e nada se compara ao que está guardado para nós. Paulo vai dizer isso lá em Romanos 8,18, pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que nos há de ser revelada. O que está nos aguardando é muito melhor, meus irmãos. Vale a pena servir a Deus, vale a pena sofrer por Cristo, vale a pena. E sabe qual foi a diferença na vida de Paulo? Cristo foi a grande diferença, que fez com que ele se tornasse agora um perseguido. Cristo tem que fazer diferença na nossa vida, meus queridos. Tem que fazer diferença, tem que ter na minha vida e na sua vida um antes de Cristo e um depois de Cristo. Não podemos ser as mesmas pessoas.
Porque fomos encontrados pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que nos transformou a nossa vida. E não podemos fazer de conta que não aconteceu nada na nossa vida. Porque não é isso que Deus espera de nós. Agora Paulo tem Cristo como uma pérola de grande valor. Ele diz lá em Filipenses 3,7. Olha o que Paulo diz aqui. Mas o que para mim era ganho, reputei-o como perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela existência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, em algumas traduções como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Paulo não era mais o mesmo, porque ele havia sido transformado por Cristo, e aquilo que ele achava que era de grande valor para a vida dele, ele disse: isso não vale nada. Não vale nada eu ter todas as conquistas deste mundo se eu não tiver Cristo. Se eu não tiver a pérola de grande valor na minha vida, não vale nada, meus irmãos. Ter uma conta bancária com milhões, ter sucesso, ter luxo, ter riqueza, ter conforto desse mundo, se eu não tiver Cristo, não vale absolutamente nada. Nada. Porque no fim, meus queridos, o que vai decidir a nossa vida é se confessamos Cristo como nosso Senhor e Salvador ou não. É se teremos Cristo como justo juiz diante de nós, dizendo: vão para a minha esquerda, porque vocês são bodes. Ou se teremos Cristo diante de nós, dizendo: vinde bendito do meu Pai, para o reino que preparei para vocês antes da fundação do mundo. Isso é o que vai fazer diferença no fim. Não é quanto sucesso eu tive, não é quantos seguidores eu tive, não é quanta riqueza eu tive. Não, meus queridos, esse Cristo é o meu Senhor. Aquele que ia levar a mensagem de morte para os cristãos, agora passa a sofrer e a morrer pela mensagem da vida. Isso que Deus espera de nós. Ainda há esperança. Vem um mistério de música. Ainda há esperança, meus irmãos. Aquele que perseguia passou a ser perseguido. Aquele que não cria passou a crer e morreu confessando Cristo. Para Saddam Hussein não há mais esperança. Para Hitler não há mais esperança. Mas para você ainda há. Porque você está aqui ouvindo essa mensagem, aqui presencialmente ou aqui pelo YouTube. Para você há esperança. E eu te digo, sabe o que é que não importa o que você fez no passado, não importa como você viveu até hoje, não importa o que você fez antes de entrar aqui ou antes de assistir esse vídeo, não importa. Deus não vai de forma nenhuma mudar o seu passado, mas Ele pode mudar a sua vida, mudar o seu presente, lhe dar um futuro glorioso na presença dEle. É isso que importa. Os seus pecados serão lançados no mar do esquecimento. Cristo deseja ter um encontro pessoal com você. Ele quer transformar a sua vida. Confesse como único e suficiente Salvador. Confesse. Pare de achar que você é capaz de conquistar a salvação por suas próprias obras, porque não somos tão gente boas assim. Pare, porque o único que pode garantir para você a vida eterna, o céu, é o próprio Cristo, é a obra dele foi perfeita, mas a nossa não é, meus queridos. Como o Célio nos lembrou hoje pela manhã, todas as nossas obras de justiças são como trapos de imundícia diante de Deus, não valem nada, mas a obra de Cristo é perfeita. E Ele pode de fato nos reconciliar com Deus. Ele pode de fato transformar a nossa vida. Ele pode de fato nos dar paz com Deus. É o único que pode de fato nos dar esperança. É o único que pode de fato nos salvar de nós mesmos. É o único que pode de fato nos salvar do juízo de Deus. Porque um dia nós estaremos diante do justo juiz. E esta é a grande questão. E esse vai ser o dia determinante para as nossas vidas. Mas a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Aqueles que estão em Cristo Jesus, ainda que morram, viverão. Que possamos confiar nessa verdade. Possamos confiar no Deus que faz impossíveis, que transforma vidas, que aparentemente para nós não há mais saída, não há mais jeito, que transforma situações que para nós não há mais solução, mas nós cremos no Deus do impossível. E vamos cantar agora, fiquem de pé, vamos cantar a esse Deus do impossível, vamos dizer para Ele que nós cremos nele. Então continue orando por aqueles que você deseja que sejam alcançados por Deus, sejam transformados pelo poder do Evangelho, porque o nosso Deus é um Deus do impossível.